Boa noite, irmão, boa noite, irmã. É bom estarmos juntos novamente. Vou precisar só de um minutinho aqui. Vamos orar? Pai Santo, obrigado pela certeza da Tua presença aqui, que é o que dá sentido a esse culto, e a Tua presença no lar de cada um que está conosco nessa hora. Seja o Senhor de cada mente, de cada coração e de cada casa, Senhor, de cada lar. Fala conosco, Senhor. Nós dependemos do Teu falar, do Teu agir, ó Espírito Santo. Não precisamos de tecnologia, não precisamos de adereços, mas precisamos da Tua presença santa. Ministra ao nosso coração aquilo que o Senhor tem para falar para nós nessa noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós estamos tratando de dons, e o nosso desafio é chegar ao final desse estudo, se Deus nos permitir, na próxima semana, sabendo qual é o dom que Deus nos deu. Vimos várias coisas a respeito de dons, inclusive, me parece que os questionários eles estão à disposição no site da igreja, se você não recebeu, você pode entrar lá e buscar, e um deles nós vamos usar bastante hoje, tá? Que é o das 54 perguntas. Mas nós não vou recapitular os outros duas semanas, mas vamos colocar o ponto de transição. Nós vimos que todos têm dons e nem todos conhecem os seus dons. Nós vimos a nossa lista de dons e nós vamos trabalhar com a lista de 9 dons. Eu vou repetir aqui, eu não sei quantos estão. Eu não sei quantos estão acompanhando no slide. Hoje vocês vão me ver pouco, mas vão ver bastante slide, tá? Eu vou posicionar para a gente estar todo mundo na mesma página. Desculpe, vamos chegar lá. Isso. E nós vamos chegar à nossa lista com os 9 dons. Com os quais nós vamos trabalhar. Que a gente chamou de dons usados na igreja. E o nosso último slide da semana passada, nós falamos como iniciar a nossa busca. E nós vamos buscar por esses dons. A gente falou que os dons se completam, eles não competem, e falamos também que Deus nos cobra apenas e totalmente pelo dom que Ele nos deu e pelos dons que Ele nos deu. Só relembrando que na parábola dos talentos, Ele deu a cada um conforme a sua capacidade, mas no final Ele pediu
que prestassem conta do que fizeram com os dons. Hoje nós vamos falar, na nossa busca por esse dom, há o risco de errarmos? Sim, podemos errar na escolha do dom. Nós podemos pensar que temos um dom e pensar que o dom é outro. Como nós falamos na semana passada também, você precisa ver na lista dos 9 dons aqueles que você tem certeza que não tem, e vamos trabalhar nos restantes. Os dons, eles têm formas diferentes de se expressar. Não é porque o dom é o mesmo que todas as pessoas que têm aquele dom vão agir e vão usá-lo da mesma forma. E há também motivações diferentes. Nessa figura que nós podemos ver ali, vou frisar essa do meio. O que acontece? Eu tenho, de um lado, a motivação de ganho, de benefício, do dinheiro, a mão cheia de dinheiro. E, do outro lado, eu tenho a mão com o coração. Se a minha motivação é o amor, que deve ser a motivação do cristão, é a motivação daquilo que Deus nos deu, é a maneira que eu preciso descobrir meu dom, que é pelo amor, o que eu faço pelo amor, eu tenho uma motivação. Quando eu faço para ser reconhecido, para ser prestigiado, para ocupar uma boa posição, a minha motivação é outra. E temos ainda os graus diferentes de dons. Perceba o seguinte, eu não vou comparar, mas Deus nos dá com dimensões diferentes. Um recebeu 1 talento, outro recebeu 2, outro recebeu 5. Eu tenho o evangelista, que está na igreja, eu tenho um evangelista que atua nos pequenos grupos, eu tenho evangelista, que eu digo a igreja, tenho o evangelista que está na rua, e nós temos um Billy Graham. Quantas pessoas Billy Graham teve vontade, teve condição de atingir nas suas pregações, com estádios lotados? Ele recebeu um dom diferenciado por Deus e está sendo cobrado por isso. Não quer dizer que você não seja um evangelista se você não enche um ginásio, se você não lota uma igreja. Não é isso. Você tem, sim. Uma alma tem valor para Deus. Vamos lembrar da parábola da ovelha perdida. Né? Ele abandonou 99 por causa de uma. Uma outra pergunta que nós temos naquele primeiro questionário. Existe prazo de validade para os nossos dons? Eles expiram, né? Tem aquele, como aqui nos nossos alimentos aqui, best before, não. O dom, ele é uma visão de vida, é uma visão de mundo que você tem. É o estilo de vida que você desenvolve. É a sua maneira de ver o mundo. Com isso, ele tende a ser permanente. O dom, se você enterrar, ele não brota. É outra afirmativa. O que recebeu um talento, enterrou e devolveu, não foi isso que o dono queria quando deu o dom para ele. O dom não é modinha. Qual é o dom da moda? Agora o dom da moda é profeta. O dom da moda agora é misericórdia. Isso não existe. Se o dom é a expressão de um presente que Deus te deu para edificar a igreja, ele é sempre contemporâneo, ele está sempre atual. Ele precisa ser exercitado. Não se foque em dom que esteja em foco. O corpo precisa de cada membro. O corpo precisa de cada membro. Não posso querer, essa figura é bem exótica, mas eu não posso, como mão, querer ser orelha num dia, nariz no outro e boca no outro. Eu sou mão, eu sou mão. Então, cada membro do corpo tem a sua função e, por isso, o dom se perpetua, ele permanece conosco. Agora, quem deu o dom foi Deus. E quem é soberano? É Deus. Ele pode me dar um outro dom ao longo da minha existência? Pode. Pode acrescentar? Deus pode tudo. O dia que falarmos que Deus está limitado, ele deixa de ser Deus. Então, o dom, em princípio, ele foi dado para toda a vida. Agora, Deus pode mover o foco de um ou outro dom, mais de um dom que nós temos, para a honra e glória dele. Está claro? Opa, adiantei ele um a mais, hein? Desculpa.
Muito bem. Tinha gente ansiosa por esse questionário aqui, né? Que a gente distribuiu desde o primeiro dia. Então, o que nós vamos fazer? Eu vou mostrar já as respostas, tá? Para a gente ganhar tempo. E não se frustre, tá bom? Se alguém me procurou semana passada, falou, ih, rapaz, para mim deu tudo errado, não tem nenhuma certa. Então, vamos ver se está longe ou perto da solução, né? Olha lá. Eu vou ler aqui. Primeira pergunta, os dons espirituais são um prêmio que Deus concede aos fiéis? Errado, porque dom é o quê? Presente, então não é prêmio, não é recompensa. O dom espiritual recebido vale para a vida toda? Sim, em princípio sim, só Deus pode mudar. Nem todos os cristãos têm dons espirituais, isso não é verdade. Cristão tem pelo menos um dom. Todo cristão pode receber qualquer dom, basta pedir. Deus te deu um dom com um propósito, você precisa descobrir e usar. Mas não é sair pedindo qualquer dom, Deus já te deu um, você tem que descobrir. Há mais cristãos sem um determinado dom do que os que têm este dom? Essa pergunta ela é complicadíssima, mas é simples ao mesmo tempo. É simples assim, o elemento do conjunto é sempre menor do que o total do conjunto. Né? Vamos lembrar da matemática? É isso que está dizendo aqui. Ó. Tem mais cristãos que não têm o dom da profecia do que os cristãos que têm os outros dons todos. É só isso que é essa pergunta. E está certo. Então, eu tenho um dom, e tem mais gente que não tem o meu dom do que gente que tem o meu dom. É claro, eu tenho 9, né? Se eu somar o que eu tenho, suponho que eu tenho um só. Se eu somar os outros 8, a quantidade de pessoas que tem os outros 8 vai dar muito mais do que o dom que eu tenho. É simples assim essa pergunta, é meio que uma pegadinha, né? Todos os cristãos têm os mesmos dons, apenas os expressam de formas diferentes. Não é verdade. Membros do corpo, vamos sempre lembrar disso, cada um tem a sua função, cada um tem o seu dom. Claro que tem pessoas que têm dons iguais a de outra pessoa, mas não são todos que têm todos. O cristão maduro deve se esforçar para exercer todos os dons mencionados na Bíblia. Ele vai se esforçar tanto que vai deixar de colocar o dom dele em prática e não vai conseguir esse objetivo. Porque Deus te deu 1, 2 ou 3 dons, use-os com intensidade para honrar o nome de Deus. Não sai procurando o dom que você não tem. O cristão deve se engajar em áreas não relacionadas ao seu dom para diversificação. Cuidado com a modinha, gente. Diversificação é palavra da moda, né? Bacana. Mas eu não preciso me focar nisso, eu preciso focar no dom que Deus me deu para exercê-lo com diligência, com fidelidade e com amor. Tá? Apenas as habilidades que não conseguimos explicar como naturais devem ser consideradas dons espirituais. Não necessariamente. Eu tenho dons associados a habilidades. Tá? Então, o dom espiritual, a gente falou semana passada, que é algo especial que Deus nos deu, para ser usado para a edificação do corpo de Cristo, para a edificação uns dos outros. Os testes que ajudam na descoberta dos dons somente devem ser feitos uma vez na vida. Não, você pode fazer mais de uma vez. Nessa primeira passada que nós vamos fazer aqui, se Deus nos permitir, você vai diagnosticar que você tem 1, 2, 3 dons ou só um. Não é problema nenhum você ter um dom apenas, e não é apenas, é um dom que você tem, é o que Deus te deu. Daqui a 6 meses, 1 ano, você pode fazer o teste de novo e você aprendeu mais sobre dons. Mas realmente eu gosto muito disso aqui também, e eu não tinha percebido isso. E tem muita coisa, gente, nós somos humanos, a gente vai ser influenciado pelo que a gente pensa que aquele dom tem de visibilidade. Mas a gente precisa ser humilde e pedir a Deus temor e sabedoria para descobrir o dom que Ele nos deu e usá-lo muito bem. Eu posso fazer a qualquer tempo esse teste. O cristão deve exercer os seus dons, mas não falar sobre eles. Não dá para ser dom secreto, né?
Você não precisa se gabar ou se vangloriar dele. Agora, você pode e deve falar do dom que você tem e usá-lo para a glória de Deus. E a última pergunta que está correta, de todas as 13, é a 12. A pessoa que exerce liderança na igreja e descobre que esse não é o seu dom, deve deixar a sua função. Duro isso, né? Eu descubro que o meu dom não está relacionado com a função que eu desempenho na igreja. Eu estou convencido disso, eu tenho que deixar o lugar para outro que tem esse dom, que vai fazer muito melhor do que eu. Eu estou ali com boa vontade, com esforço, mas estou me esforçando muito mais do que alguém que naturalmente já tem aquele dom para exercer aquela função. Você pode não concordar comigo, né? E podemos conversar depois, mas pense nisso. Eu descobri que eu tenho um dom e a função que eu desempenho não tem nada a ver com esse dom. É eu bater o prego com o alicate. Né? Eu estou batendo, estou afundando. Agora está me dando mais trabalho, eu estou correndo mais risco. Então, deixa quem é martelo bater o prego. Você vai fazer a função do alicate. A única razão para a qual Deus nos concede dons é para que aprofundemos nosso relacionamento com Ele. Não, é para a edificação do corpo de Cristo e para honrar o nome de Deus. É claro que eu vou me aproximar de Deus, mas não é o único propósito. Réplicas e tréplicas são aceitas, vocês podem mandar no grupo da igreja, podem postar, o pastor Bruno me passa as perguntas e questionamentos para a gente conversar. É muito bom que seja assim. Infelizmente, nós não estamos podendo estar presencialmente, né? Bom, agora nós vamos tratar de um tema que é altamente relevante para tudo, para a gente poder caminhar. Qual a responsabilidade do cristão? Fiz uma lista ali, é claro que tem muito mais, né? Aceitei Jesus, me filiei à igreja, fui batizado, ou dei minha profissão de fé, seja o que for. Eu me comprometi a devolver dízimo e oferta ao Senhor, a entregar os dízimos e ofertas ao Senhor. Eu sou chamado a fazer discípulos. Eu sou chamado a ter uma palavra de encorajamento para todo que me cerca e que eu tiver oportunidade. Eu sou exortado e estimulado por Jesus a dar pão e água ao necessitado. Eu sou também convocado pela palavra para colaborar nos serviços que são necessários, a chorar com o que chora e alegrar com o que se alegra, compartilhar do que eu sei da palavra e orar sem cessar. Isso é responsabilidade cristã. Tá? Isso não tem a ver com o dom que você tem. Tendo ou não tendo dom relacionado com essa responsabilidade, você tem esse compromisso como cristão. Eu não vou entregar o dízimo porque eu não tenho dom de contribuir. Querido, você está roubando de Deus. Eu não vou orar porque eu não tenho dom específico. Querido, oração é alimento do cristão. Cada um desses 9 tópicos aqui do lado direito, eles são responsabilidades do cristão. E você não pode se omitir dela, porque você pensa que o dom que você tem não tem a ver com elas. Isso aqui é obrigação, vamos colocar assim, né, no português rasgado. Do outro lado, nós vamos ter os dons. Eu tenho alguém que tem o dom da contribuição, alguém que é o dom de evangelista, de pastor, de exortador, de misericórdia, de serviço, de ensino, de profecia e de liderança. Nós vamos depois tratar pausadamente cada um desses dons, as características deles. Mas uma coisa é dom, outra coisa é responsabilidade cristã. O que eu quero que fique muito claro aqui é que não tem desculpa. Você não pode usar como desculpa o fato, eu não tenho esse dom, eu não vou fazer, não vou cumprir essa responsabilidade. Não. Responsabilidade é uma coisa, dom é outra. Porque tem um dom não significa que todos devam tê-lo. Isso é sério. Isso pode acontecer. Eu tenho o dom do serviço. E todo mundo que não é tão ligado naquele tema quanto eu considero indolente ou preguiçoso, ou que tem má vontade. Eu estou dando um exemplo, né? Não é bem assim. Você tem que entender a individualidade e a complementaridade dos dons.
E porque eu não tenho um dom, não estou isento de dar conta das responsabilidades cristãs que podem ter relacionamento com esse dom. Espero que tenha ficado claro isso. Focando de novo na questão dos dízimos e ofertas. Eu não preciso ter o dom da contribuição para entregar meu dízimo e oferta. Tá? Eu tenho a obrigação, o compromisso, a responsabilidade de fazê-lo. Nós agora vamos entrar na parte prática de como descobrir o dom. Tá? São vários tópicos ali, nós vamos falar um a um e vamos começar hoje já no item 9 de 11, tá bom? Então, vamos lá. Você vai... ninguém vai preencher o questionário durante a nossa conversa aqui, tá? Espero que você o faça depois, com calma, em casa, mesmo quem está aqui conosco hoje. Primeira coisa, você vai se colocar em oração diante de Deus. E falar, Senhor, eu quero que o Senhor me fale qual é meu dom. E eu estou disposto a colocá-lo em prática. Não quero só saber para colocar uma faixa no peito ou na testa, eu tenho dom tal e sair desfilando. Não. Eu quero colocar em prática. Nós vamos nos informar daqui a pouco sobre os dons, o que cada um faz. E aí nós vamos começar a identificar ações e comportamentos que me dão satisfação no serviço de Deus. Eu amo estar na porta recebendo, cumprimentando as pessoas com um sorriso. Eu me realizo em ficar quietinho no meu carro, indo buscar as pessoas e trazendo, ou levando alimento, ou levando coisas para quem precisa. Vou ao aeroporto, busco, levo, faço o que for preciso. Eu gosto muito de ouvir as pessoas que têm problemas e gosto de ajudá-las a descobrir a solução na Bíblia. Você sabe o que te dá prazer, então você vai identificar isso. Você vai pegar na lista dos 9 dons, quais que você não tem, e já cancela. Pode errar? Pode errar. Foi escrito um livro, no passado, dizendo a graça que poucos desejam, falando sobre o dom da contribuição. Todo mundo gostaria de ter muito dinheiro, muita fortuna, muitos bens. Agora, você gostaria de ser liberal para colocar tudo isso à disposição de Deus? Essa era a tônica desse livro. Então, identifique o dom que você não tem. Esteja disposto a tentar. Você vai selecionar 3 ou 4, eu tenho certeza que você vai chegar a um número desse, que 3 ou 4 vão estar com mais pontos. E aí você vai confrontar a sua performance. O que é isso? A satisfação, a alegria que eu tenho em praticar, em exercer aquele dom, com o resultado que eu estou trazendo para o reino de Deus daquilo. Eu posso amar muito fazer alguma coisa, mas ele é bastante inócuo para o ministério. E eu tenho que ter a honestidade e a humildade de reconhecer isso. Então, eu vou fazer um balanço entre como eu tenho amor e alegria em praticar aquilo e o quanto que aquilo está sendo útil para o reino de Deus. Isso é que eu estou chamando de performance. Humildade em prática. Busque a opinião de outros cristãos. Aquele seu irmão mais chegado, com quem você compartilha, com quem você ora, por quem você ora, chega junto e pede a opinião dele, pede um feedback. Olha, eu penso que eu tenho esse dom. Você pensa isso? Rapaz, você fala que você tem o dom de ser missionário. Ok. E lá na África, por exemplo, mas você não abre mão de uma comida quentinha, de uma cama confortável, de uma água quente para tomar um banho? Você tem certeza que você tem esse dom? Eu estou dando um exemplo, né, meio radical, mas coisas desse tipo. Alguém precisa te dizer isso. E a partir nesse momento, então, você estaria pronto para começar a preencher esse questionário. Depois que você concluir o preenchimento do questionário, de novo, vai validar essas respostas. Olha, eu respondi que eu gosto disso. Você pensa, você concorda comigo? É bom você fazer isso. Eu comecei minha carreira como programador de computador, lá se vão alguns anos, e a gente tinha a figura do robô. Era um colega que a gente chamava para ficar do lado da gente e a gente ia ler o código que a gente estava escrevendo para ele.
move isso para lá, seta a variável tal, carrega isso, roda essa rotina tantas vezes. E a gente ia repetindo para ele o que a gente escreveu. Ele não falava absolutamente nada, só ficava ali para ouvir. Quando eu olhava para ele e ia comentando o que eu tinha feito, eu falava, opa, peraí, esqueci de algo aqui. E aí a gente ia corrigindo e fazendo a depuração, sem que ele falasse nada. Nessa hora é que você vai validar a sua pergunta com o outro. Ele pode te ajudar, é claro que nesse caso é bom ouvir, né, se ele concorda ou não. E depois disso, você vai se aprofundar mais ainda no conhecimento dos dons, porque você já vai ter 3 ou 4 selecionados que você entende que você os tem. Então, melhor aprender muito deles para colocá-los em prática. Bem, o ideal é que a gente tivesse realmente numa sala, todo mundo se vendo e com a mesinha para poder preencher. O pastor, isso está disponível no site, né? E mandou no grupo também, né? Da igreja. Então, você vai baixar esse questionário e vai ou imprimir, ou quiser responder em algum outro ambiente, pode, isso aí é uma planilhazinha. Eu sugiro imprimir, porque papel sempre é melhor. E você vai marcar na frente de cada título desse, como está esse aqui em verde, o ponto aqui é, me realiza, me dá prazer, me faz feliz. Primeira pergunta, desenvolver planos detalhados para atingir objetivos claros. Esse ponto aí, desenvolver planos detalhados, eu abomino plano, eu gosto de fazer tudo no improviso. Então, você vai marcar a última coluna da direita, e ela marca 0 pontos. Você vai marcar um X nela, sem problema nenhum. Não tem certo ou errado, gente. É você, com você mesmo, você está se expondo totalmente com sinceridade. Não, eu amo fazer plano, eu não sei fazer nada sem planejar. Quando eu saio de casa, se eu não ligar o GPS, eu nem ligo o carro. Então, você vai botar que você é totalmente feliz ao desenvolver planos. Então, você vai marcar a primeira coluna, que vale 4 pontos. Não preocupe em fazer muitos pontos, porque as perguntas estão embaralhadas em relação aos dons, tá? Então, não adianta marcar tudo com 4, que no final você vai ficar totalmente em dúvida, que você vai ficar com pontuação máxima nos 9 dons. E aí? Você não tem os 9, lamento te dizer. Segunda pergunta, falar sobre Jesus e compartilhar meu relacionamento com Ele e com outras pessoas. Eu amo fazer isso, então eu vou marcar a primeira coluna. Eu gosto muito, então é a segunda. Eu pouco, então vou marcar a terceira. Eu não gosto nada disso, então você não marca nada. Você marca a última, na verdade. Então, é dessa forma que você vai preencher o questionário. É o primeiro formulário que tem, chamado Questionário dos 9 Dons. Tá? Então, você vai responder todas, são 54 perguntas, divididas em blocos, em 6 blocos, se eu não estou enganado. Tá? Então, cada um tem um título, você precisa ler o título para entender o que essa pergunta quer dizer. Então, repetindo, desenvolver planos detalhados para atingir objetivos claros. Me realiza totalmente, me realiza muito, me realiza pouco, ou não me realiza nada. É assim que você precisa ler. Tá? Você lê primeiro o que está na frente do número, depois você volta no cabeçalho e depois você vai para a direita para responder. Bom, eu faço assim, né? Mas se você quiser outra metodologia, fique à vontade. Mas ficou claro o conceito? Como é que você vai preencher o questionário? Pelo menos as pessoas que estão aqui disseram que sim. Depois que você preencher o questionário, você vai transpor para essa ficha de avaliação, que também está lá disponível. Então, vamos lá. Primeira pergunta, eu marquei 4. Né? Então, eu vou somar 4 na coluna, na linha 1. Perdão, só aí. O questionário está embaixo, tá? Eu marquei 4, eu vou pegar o 4 e vou colocar na posição 1, A, da primeira coluna lá. E assim eu vou marcando todas as perguntas. Tá? Eu vou somando tudo e vou colocando ali. E, ao final, eu vou somar. É confuso? Não. Lembra que o primeiro total é o total de tudo daquela linha, tá bom? E o segundo total é somente das linhas que estão marcadas em cinza.
Então, sempre a segunda coluna do total vai ser menor do que a primeira, tá bom? Está confuso? Vamos lá. O laser é aqui na ponta, pastor? Ixi, não. Aqui desliga. Aprendi a desligar agora. Dá licença, olha só. A linha 1, a pergunta 1, eu marquei 4 pontos. A pergunta 10, eu marquei 2 pontos. A pergunta 3, eu marquei X pontos. Eu vou somar o total que dá na linha, na primeira linha aqui. Esquece a linha 1, a primeira linha. Eu vou somar tudo. Se você somar 4 mais 2 mais 3 mais 0, mais 4 mais 3, vai dar essa conta aqui, que deu os 16. E só o que está com o título de coluna B é o que vai estar aqui no segundo total. Está claro? Espero que sim, gente. Se tiver dúvida, me chame lá no grupo da igreja, no privado, a gente conversa. Mas... Ok. Daqui eu tenho mais um questionário, tá? Dá trabalho? Dá trabalho, mas nós vamos chegar lá. Perceba ali o seguinte, depois que eu tenho aquela folha anterior preenchida, que agora ela está na parte de baixo aqui, do slide, eu vou colocar esse total que deu aqui no caso dos dons manifestos, somente os totais da A e B, tá? O A e B é o somatório da minha tendência de ter determinado dom. Vocês já perceberam que cada linha colorida dessa é um dom, e nós vamos depois falar qual é, né? Mas eu não vou falar hoje, eu vou esperar vocês preencherem o questionário, tá bom? Senão perde o encanto. Então, por exemplo, eu tive o total de 16, então eu venho aqui na linha amarelinha, da primeira linha, e vou marcar 16, tá bom? Então, aqui eu vou ter um ranking, e esse é o objetivo. Ao final, nós vamos selecionar aqueles dons que têm a maior pontuação. É simples assim. Vamos lá. Pessoal que está aqui comigo, por favor, e se estiver confuso, me ajuda, porque quem estiver distante vai estar mais confuso ainda. Então, vocês sejam transparentes aí para me avisar. Se tiver complicado, eu volto e repito. Olha lá, está vendo onde que eu peguei lá? Eu peguei aquele total daquela coluna A e B e transpus lá para cima, para aquela outra tabelinha lá. Tá bom? Esse aqui agora eu vou passar correndo. Já viu, né? Então, vamos lá. Agora, a nossa meta é falar sobre cada um desses dons, tá? E creio que a gente tem o quê? Mais uns 10 minutos? Então, eu vou tentar falar sobre 2 ou 3 dons dessa lista, ok? Então, vamos lá. O primeiro dom é o da contribuição. Uma vez eu participei de um curso com um pastor e falei, você que levantar a mão, que tem o dom da contribuição, daqui a pouco os pastores todos vão te cercar, hein, para conversar com você, porque eles têm muita ideia para você ajudar. Qual é a definição? São os cristãos que, além dos dízimos e ofertas, colocam seus bens e dinheiro a serviço do reino de Deus. Tudo, ele não tem limite, ele é o que Deus me deu, eu sou mordomo, né? Usando aquele versículo lá da carta de Pedro, bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. O que eu tenho é de Deus, então, é para a obra, pode contar com tudo. É aquele irmão que tem um sítio e coloca o sítio para fazer retiro, o pessoal para fazer retiro lá, e vai lá e busca um boi e mata para poder fazer o churrasco para o pessoal no retiro e não mede esforço. Qualquer obra que tem da igreja, ele fala, me diz quanto é e... Agora, um detalhe, ele não gosta muito de aparecer, não, tá? Ele gosta de ficar mais nos bastidores. Qual a recomendação no texto de Paulo a Romanos? O que contribui, faça com liberalidade, porque isso te alegra o coração.
Pontos de atenção em relação a esse dom. Então, está ali, ó. Se sentir explorado, ele se afasta. Se achar que alguém está abusando e está usando mal o recurso que ele está colocando à disposição, ele vai se recolher. Tá? Normalmente são tímidos, não gostam de fazer alarde do bem que está fazendo. Põe em prática, né, a recomendação de Jesus, que a mão direita não sabe o que a esquerda está fazendo, mas não gostam de ser explorados. A alegria dele em contribuir pode levá-lo a dar sem propósito, porque ele dá com liberalidade, confiando em todo mundo, e ele acha que pode estar entregando algo, ou fazendo doação para algo que não precisava, ou que não tem a ver com o propósito de Deus. Então, isso aqui é para que você que tem esse dom, tomar cuidado e prestar atenção nisso. E você não pode ver esse dom como principal ou suficiente, que você pode vir a se gabar, a ser orgulhoso. Quem sustenta aquela obra sou eu. Opa, já perdeu o princípio lá de trás, né? Se você é mordomo, o que você tem é seu ou alguém que te deu para administrar? Então, são pontos de atenção. Possíveis funções na igreja ou no ministério. Tesoureiro. Ele vai saber usar com inteligência esse dinheiro. Ele sabe quanto custa ganhar, é liberal, mas não é perdulário. Então, ele vai saber como administrar. Comissão de crises, né? Ele tem a visão, caiu a casa do irmão lá, ou teve um desabamento. Vamos lá, vai precisar disso, ele já tem alguém com o dom da liderança por trás, ele vai perguntar, quanto é que vai custar isso? E ele já está ali para poder suprir. Serviço missionário, né? Vamos manter um missionário em tal e tal lugar. Quanto custa? Vamos construir a igreja lá de Níger. É tanto? Ok, conta comigo. É só uma igreja que nós vamos construir ou dá para fazer umas 3? Estão entendendo como é que é o coração dessa pessoa? E comissão de finanças da igreja, né? O próximo, evangelista. Cristãos que, além de testemunhar onde estão, comunicam o evangelho de forma eficaz e contundente, levando pessoas a Cristo. E o muitas é de acordo com a área onde ele pode atuar, né? Nós colocamos aí um Billy Graham com um estádio, o Maracanã na época, né? Ele colocou 200 mil pessoas lá dentro, quer dizer, Deus colocou 200 mil pessoas para participar do culto e ouvir a palavra de Deus. Mas eu tenho o evangelista de campo, ele está num parque aí, no High Park, pega alguém e está evangelizando. Diante de Deus, é o exercício do dom, tá? Intensidade diferente, mas é o dom. Mas ele leva a pessoa a Cristo. O objetivo dele é levar a pessoa a Jesus. Dele ou dela, né? Claro. Qual a recomendação? Tem a palavra de incentivo aqui. Conformosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Cuidados, né? Esse também tem cuidados. Pontos de atenção. Tentar fazer o trabalho do Espírito Santo. Quer dizer, nós pregamos, mas quem converte alguém? É o Espírito Santo, né? E tem pessoas que a gente fala de Jesus para ele, que dá vontade mesmo de abrir a cabeça e colocar o negócio dentro da cabeça do sujeito, que não entende de jeito nenhum e resiste. Mas não é sua nem minha função quebrantar o coração. A função é pregar. E esse que tem o dom de evangelismo, às vezes, pode querer fazer algo que é do Espírito Santo. Ele pode ver a decisão por Cristo como objetivo final, esquecendo do discipulado. É a turma da estatística, né? Tem uma pergunta assim que eu já ouvi N vezes na minha vida, você também deve ter ouvido. Quantas pessoas você já levou a Cristo? Você tem um convertímetro que você fica contando lá, igual o pessoal conta hoje para poder entrar na loja por causa da pandemia, quantos estão dentro, quantos estão fora? Então, o resultado não é quantos tomaram decisão,
Qual é a recomendação da palavra? Que deis fruto e o fruto permaneça. Então, o discipulado está incluído aí também. Então, não é estatística, mostrar uma folha, tantos converteram com a minha pregação. E não prosseguir até ver o convertido agregado a uma igreja. Tá? Então, você pode parar no meio do caminho. E isso é um ponto de atenção. E a última coisa que nós vamos falar hoje, possíveis funções: pregação, mais do que natural, missão, transculturais e serviço com marginalizados. Porque às vezes a gente pensa em evangelista só pegando navio, atravessando o mar e indo para outro lugar. Não, é aqui mesmo. O Fabiano, né, que é meu cunhado pastor, ele falou, o dia que ele desceu aqui em Toronto, ele viu essa diversidade de cultura, ele falou, rapaz, esse aqui é o maior campo missionário do mundo, porque você tem o mundo inteiro aqui dentro. E é verdade, a gente precisa enxergar assim. O campo missionário é onde Deus te colocou. Então, você tem esse dom, é aqui que Deus quer que você coloque ele em prática. Queridos, vamos parar por aqui e, se Deus quiser, a gente conclui na próxima semana. Agora, não deixe de responder o questionário, porque sem o questionário respondido, a gente não vai chegar ao final com aquela resposta que você está tanto buscando. Qual é o meu dom? Ok? Pastor, podemos orar? Obrigado, Senhor, pela bênção da Tua palavra e pela iluminação do Teu Espírito Santo que nos faz entender e nos faz lembrar o que Jesus nos ensinou. Aplica, Senhor, à nossa mente e ao nosso coração o Teu ensino e nos capacita a descobrir o dom e os dons que o Senhor nos deu, para que façamos de forma eficaz, assertiva e, mediante o poder do Teu Santo Espírito, edificação do corpo de Cristo e levando vidas para serem salvas e alcançadas para o Teu reino. Opera, Senhor, no coração do Teu povo, opera no nosso coração e opera a Tua obra, para que o Teu nome seja honrado e glorificado. Adoramos, exaltamos, santificamos o Teu nome. Seja santificado o Teu nome em toda a terra. Obrigado, Senhor, por esse privilégio, em nome de Jesus. Amém. Disseste que nunca me deixarias, disseste que a vida me abalaria, disseste que no mundo eu teria aflições, mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, é da esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em Ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Eu vejo a escuridão da noite, eu vejo a tragédia vindo sobre mim. Mesmo assim, eu descanso em Teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, Teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, é da esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor, minhas forças se vão, encontro abrigo em Ti.
Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança